Engenharia de software baseada em componentes, né? Eu vou introduzir aqui um pouco do assunto. A engenharia de software baseada em componentes é uma determinada área da engenharia de software que dá ênfase, dá mais importância à decomposição dos sistemas e os seus componentes funcionais que são usados, né? Na engenharia de software baseada em componentes, os componentes vão se comunicar entre si de certa forma como se estivessem enviando mensagens na qual contém dados importantes para essa comunicação. É uma troca de dados, uma troca de mensagens. Essa é a forma na qual eles se compartilham e eles se comunicam. Um pouco sobre a história agora de como teve a ideia de se criar uma engenharia de software baseada em componentes foi durante uma conferência da OTAN em 1968, na qual McLaury, acho que é assim que se pronuncia o nome, expõe uma ideia na qual para se produzir componentes que poderiam ser reutilizados, reusáveis e assim facilitando para os engenheiros de software que eles poderiam escolher o componente como eles quisessem, da forma que eles preferissem e conforme as necessidades deles naquele momento. E em 1976, De Riemer propôs um determinado paradigma na qual desenvolveria um sistema com um conjunto de módulos que são independentes e depois seriam interligados, que teria toda aquela comunicação, como eu já disse, de, entre aspas, mensagens que continham dados. Na década de 80, o surgimento da programação orientada a objetos, que inclusive a gente vê no nosso curso, se eu não me engano, no segundo ano. Né? E esse surgimento da orientação a objetos é uma possibilidade de reutilização, que é tudo o que eles estavam propondo naquela engenharia de software baseada em componentes. Bem, agora eu vou falar um pouco mais sobre a engenharia de software baseada em componentes, né? Que eu acho que Júnior, que começou a explicar o tema, ele já deve ter dado uma entrada, uma introduçãozinha sobre o assunto, e eu vou especificar mais um pouco, entrar mais em detalhes sobre o assunto. Eu acho que Júnior também já falou que essa engenharia ela é bem similar, bem parecida com o software orientado a objeto, né? Que a gente estudou no ano passado, né? No curso. E basicamente é o seguinte, essa engenharia baseada em componentes, ela vai, vamos dizer assim, vai ter uma equipe por trás, né? Para desenvolver o sistema, o software, lógico. Vai ter uma equipe, né, de desenvolvedores que vão basicamente definir os requisitos para o sistema que vão ser construídos e assim de acordo com aquilo que o cliente pediu, né? Eles vão, de forma diferente de construir um sistema do zero, eles vão procurar codes disponíveis, aí vão pegar, vamos dizer assim, componentes de codes para poder reutilizar, componentes que sejam reutilizáveis, né? Vamos dizer assim, uma estrutura já pronta. Então eles fazem isso, geralmente fazem isso na engenharia baseada em componentes para perder menos tempo e também o custo ser um custo menos caro, entendeu? Custar menos e perder menos tempo e ganhar tempo no projeto, terminar a tempo. Então é mais ou menos essa estruturazinha aí. Eles vão atrás de componentes que possam ser utilizáveis e estruturas, vamos dizer assim, prontas. E basicamente eles vão tentar modificar, né? Lógico, não vão deixar da forma que encontrar, vão modificar e remover requisitos do sistema que não vão poder ser implementados com os componentes codes. Esse processo, né? Ele vai identificar não somente os possíveis componentes, mas também ele vai qualificar cada um desses componentes dentro da estrutura que vão ser colocados. Vai adaptar cada componente, vai remover aquilo que não vai dar certo, os componentes que não vai se adaptar ao estilo proposto da arquitetura que eles escolheram, né? E vai ter um processo por trás disso tudo. E basicamente vão ter dois processos que vão ocorrer paralelo nisso tudo, que vão ser a engenharia de domínio e também o desenvolvimento baseado em componentes, né? Que no caso do desenvolvimento baseado em componentes vai ser onde vão colocar a mão na massa, vão desenvolver o sistema. Mas a engenharia de domínio é onde eles vão, vamos dizer assim, listar, né, de forma objetiva, vai identificar, vai escolher, construir.
e catalogar, né, esses componentes de acordo com o software, né, componentes do software. Basicamente é isso, eles vão escolher, vão ver qual vai ser a funcionalidade de cada um, e estabelecer o mecanismo que os engenheiros de software vão partilhar, né, desses componentes, usando em sistemas futuros também, né, que eles que poderão reutilizar. Então, basicamente, quando vamos falar sobre o desenvolvimento baseado em componentes, a gente vai abordar a criação, né, onde vai ser criado esse sistema de software, de fato, onde vai criar o software, né, onde vamos desenvolver de fato a aplicação. Que basicamente ela vai ser uma adaptação onde vai ter a adição, adaptação, remoção, substituição de partes do sistema, né? Então é basicamente assim, vai programar um sistema que possa ser editado, que possa ser modificado futuramente, né? Para poder fazer manutenções do sistema e integrar componentes novos, né? Novos componentes e atualizar os existentes ou tirá-los. Aí essa ideia vai de encontro, né, à reutilização e vai buscar uma flexibilidade no desenvolvimento, vai facilitar no caso. Aí basicamente quando a gente vai desenvolver esses componentes, vai constituir, né, na criação de novos componentes. A gente sabe que vai reutilizar alguns componentes, mas também a gente vai criar novos componentes de acordo com aquilo que foi proposto, né? Como vai ter aquela questão de escolher uma estrutura para poder modificá-la, né? Então vai ter que criar algumas coisas novas aí. Aí vai desde a especificação, análise de documentação até a implementação. Basicamente essa documentação é uma das partes mais importantes do desenvolvimento, né? Porque é nela que a gente vai ter a possibilidade de fazer reutilização dos componentes em outros sistemas, né? Então vai ficar meio que salvo na documentação para poder usar esses componentes em outros sistemas, caso haja necessidade de alteração, né? Essa criação do sistema, ela vai ser um conjunto, né, de componentes interligados entre si, assim, só que levando em conta que esses componentes já existam e que eles já estejam disponíveis em uma seleção e reutilização, ou seja, em uma biblioteca, vamos dizer assim, né? No caso, vai haver 5 estágios na parte desse desenvolvimento, desse processo de desenvolvimento, que no caso vai ser a seleção, onde vai, como o próprio nome diz, selecionar, né, vai escolher os componentes adequados, né, para poder ser usados, vai buscar os componentes nos codes e sistemas que já foram feitos, né, anteriormente, e vai criar também novos componentes. Aí vai ter a qualificação, a próxima etapa desse processo, que é onde vai fazer, vamos dizer assim, uma limpa nos componentes que foram escolhidos para ver qual vai ser adaptado àquilo, né? Eles vão qualificar aqueles que são reusáveis, né? Componentes que podem ser reusáveis. Vai também adequar os requisitos ao estilo da arquitetura que o sistema foi escolhido. E nesse ponto eles vão classificar assim, para poder escolher de acordo com a performance dos componentes, a confiabilidade e a usabilidade dos componentes. Também a próxima etapa que eles vão tratar vai ser a adaptação do componente, né? Onde eles vão modificar os aspectos do componente, né? É um passo necessário, né? Pois raramente um componente ele se adapta assim pronto no sistema. Aí, dependendo também do tipo do componente, há diferentes meios de adaptação. Então, tipo um exemplo é o encapsulamento, que pode ser empregado, sabe? Também a quarta etapa desse processo é a composição, né? Que a composição ela vai integrar os componentes do sistema por meio de uma infraestrutura e ela é feita para juntar os componentes no sistema operacional. Ela basicamente a infraestrutura geralmente é em si mesma, essa infraestrutura é dentro do sistema, de si mesmo. Si mesmo uma biblioteca, sabe? Essa infraestrutura é uma biblioteca
especializada de componentes e serviços que vai habilitar esses componentes na a realização de tarefas. E por último, né, a atualização, que é feita, né, como o próprio nome diz, atualizar a automatividade, né, ela vai ser para atualizar, para modificar, assim, futuramente as atualizações, dar um upgrade, né, atualização dos componentes e fazendo assim as versões antigas serem substituídas por novos componentes, assim com comportamentos e interfaces similares, sendo incluídos no mesmo sistema. E é isso, esse é um resumo aí sobre essa engenharia aí de software baseada em componentes. Falar um pouquinho sobre adaptação de componentes, né, e encapsulamento, empacotamento. Adaptação de componentes requer em você pegar um componente pré-definido, pré-feito, né, e modificar de acordo com as dificuldades que você está encontrando no seu projeto de software. No caso, pesquisas feitas, né, falam que cerca de quase 100% desses componentes que já são pré-definidos, pré-feitos, eles nunca são usados da maneira para que foram criados. Ou seja, se um componente é criado para tal função, ele nunca é usado para aquela. Quase nunca, na verdade. Sempre vão pegar e modificá-los para se adequar às posições, o que eles querem que aquele componente realize, né, na sua produção de software. E para isso ficar organizado, existe mais, no mínimo três maneiras, três formas diferentes de fazer. Uma delas é o encapsulamento de caixa branca, a qual a implantação do componente é diretamente modificada para resolver incompatibilidades. Isso é, obviamente, possível apenas se o código-fonte do componente estiver disponível, algo que é extremamente impossível no caso do COT, né? Que COT vai ser falado mais para frente. Encapsulamento de caixa cinza. Neste caso, a adaptação é feita por uso de uma biblioteca de componentes fornecendo uma linguagem de extensão do componente ou API. API é um local para fazer programação, um software, né, que possibilite a remoção ou mascaramento dos conflitos na sua produção de software, né? E o terceiro é encapsulamento de caixa preta, ou seja, o encapsulamento de caixa preta, né, caso mais comum, onde não é compatível o acesso do código-fonte. A única maneira de adaptar o componente é para o pré ou pós-processamento de nível de interface, né? Essa adaptação de componentes, quem vai designar, né, que se precisa ser feito ou não, é o engenheiro de software. Ele vai ver se é preciso fazer o código, fazer o componente, né, do zero, construir um componente para que ele resolva as coisas específicas do desenvolvimento, ou se você vai pegar um componente pré-feito e vai modificá-lo, né? Então isso é função do engenheiro de software. Agora falar um pouquinho sobre o encapsulamento ou empacotamento. O encapsulamento ou empacotamento, ele é apenas uma forma de criar uma interface, uma visão, né? Uma forma de visão. Uma forma de visão diferente da que o componente já vem pré-definido. Ou seja, ele vai criar uma função, uma forma de visão de acordo com as especificações que ele deseja, no caso, né, com requisitos específicos. E essa interface geralmente é diferente da original, né? E também existem duas formas de encapsulamento, que é a incompatibilidade de interfaces, ou seja, quando ocorre devido à assinatura de métodos diferentes ou linguagens, aí ficam se batendo as duas interfaces. Isso pode acontecer principalmente por causa da linguagem ou localização física, ou então plataforma de execução, né? E existe também alterar a funcionalidade original do componente, isto é, incluir novas funcionalidades, como também alterar o tratamento original e determinadas invocações do método. Então, esses são os dois temas que eu ia apresentar. Bom, eu sou o João Paulo, eu vou falar um pouco sobre a colagem de componentes. Bom, a colagem de componentes trata o mesmo problema de um empacotamento. Isto é, viabilizar a operação conjunta de componentes originalmente compatíveis. A diferença nesse caso é que o tratamento dado ao problema é a inclusão de um novo elemento, que é a cola glue, entre os componentes compatíveis, possibilitando a sua operação conjunta.
Bom, também vou falar um pouco sobre a tecnologia de componentes. Atualmente, os principais modelos de componentes disponíveis são o CMM, OMG, com/, com mais e EJB.